aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra comentar tudo sobre o novo filme O Menu. O Menu chegou aos cinemas no dia 1º de dezembro e é um filme, assim, pra bugar a sua cabeça. Tem uma temática bem intensa, muitos acontecimentos, é um filme, assim, bem intenso, é uma palavra que resume esse filme. Eu até queria fazer uma crítica dele por aqui, sem spoilers, mas eu acho que esse é um filme que é mais legal de comentar com spoilers, porque tem muitos detalhes, tem muitas subtramas, tem muitas mensagens escondidas. Então, por isso, eu decidi trazer hoje essa crítica com spoilers pra quem já assistiu ao filme. Quem não tem a intenção de assistir, pode assistir esse vídeo também pra entender um pouco do que eu falo sobre esse filme, pra entender um pouco as mensagens. Eu vou falar um pouco sobre o panorama geral, o que eu achei, também comentar o que eu acho de alguns significados, enfim, eu acho que tem bastante coisa pra discutir. Então, se você já assistiu ao filme, tá interessado numa conversa assim, ou não assistiu ao filme, mas gostou do vídeo de qualquer jeito, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, trago muitas críticas de filmes por aqui, comento também lançamentos de séries, também faço coisas sem spoiler, como spoiler, curiosidades. Você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, vamos começar falando sobre o elenco desse filme, porque eu acho que foi a primeira coisa que me atraiu, né? Quando eu vi Anya Taylor-Joy, hoje em dia ela tá em tudo, e quando a Anya Taylor-Joy se envolve numa produção, é porque ela realmente tá investida nela, né? Então, já é um super acréscimo. Aqui ela vai fazer a Margot, que é uma jovem, aparentemente, a namorada do Tyler, um cara, assim, fissurado por gastronomia, muito fã de programas de reality show, de culinária, um super apreciador de comida. Ele é interpretado pelo Nicholas Hoult, que também sempre se envolve em projetos muito bons. E os dois, assim, aparentemente, quando a gente acompanha, eles são os principais personagens dentro de 12 convidados para um restaurante super chique que fica numa ilha reservada. Eles aparentemente são um casal que embarca, então, a bordo junto com, assim, atores famosos, super críticos gastronômicos, empresários, um bilionário, assim, que todo mundo conhece. Então eles embarcam aí nessa jornada, dando ao total 12 convidados e vão em direção a essa ilha, onde um chefe super famoso, super renomado e recomendado preparou um menu exclusivo para eles. Tem um restaurante lá que é super privado, super caro, cerca de $1.250 por pessoa por noite, e eles embarcam então para esse restaurante que tem toda uma equipe, toda uma relação lá em que eles produzem a própria comida, os funcionários moram na ilha junto com eles. Tem um momento em que a menina até fala, né? Eles acordam 6 da manhã para preparar tudo, aí demoram tanto tempo para fazer isso, tanto tempo para fazer isso, e aí no final do dia eles vão dormir 2:30 da manhã para já recomeçar o dia de novo. É uma rotina de trabalho muito intensa que as pessoas pagam pra experimentar, né? Pra ter a experiência de tudo isso. E o chefe é interpretado pelo Ralph Fiennes, que tá familiarizado com alguns personagens um pouco mais duvidosos, né? Já que ele é o nosso Voldemort de Harry Potter, ele tá acostumado a fazer uns personagens que você se questiona, com certeza. E então vale já comentar sobre ele que ele tá muito bem no papel. Esse chefe que ele interpreta se chama Slowik, é o dono do restaurante, criador de toda a concepção, é um cara assim que começou na gastronomia muito cedo e aí as pessoas pagam pra apreciá-lo, ele já tem um nome e ele é uma pessoa que criou esse ambiente em que ele realmente é o dono de tudo aquilo. Ninguém incomoda, todo mundo, por exemplo, os funcionários, eles mostram que moram na mesma casa, cada um tem a sua cama, sem nenhuma individualidade, e enquanto isso ele tem uma casa que é só dele, que ninguém pode chegar. Dentro da cozinha todo mundo faz tudo à perfeição, todos os detalhes ali são minuciosamente regrados e ele comanda tudo. Ele fala um pio, todo mundo já sabe que tem que seguir. Ele fala qualquer coisa, todo mundo já responde para. Então ele realmente é o centro das atenções aí, e eu acho que o Ralph Fiennes está muito bom no papel. Mas antes da gente entrar mais em detalhes nos spoilers, vou falar um pouco por cima da trama, porque então a gente tem esses convidados chegando na ilha, conhecendo como tudo funciona e indo então para esse restaurante. Entre essas pessoas que a gente tem ali, a gente tem, claro, esse casal
casal que a gente conhece, que tem uma coisa estranha, porque o Tyler deveria ter levado uma outra mulher, e aí na hora ele é questionado, e aí ele não parece, trocou de última hora, e aí você percebe que a Margot é meio que uma substituição, e você não entende muito bem por quê. Tem ele, que é completamente apaixonado por culinária, é o sonho dele conhecer o restaurante do Slowick. Aí a gente tem o ator super famoso que falou que conhece esse chefe, tem uma funcionária dele que tá indo pra essa refeição porque ela quer assinar as contas, se demitir do trabalho, e ela quer ter essa última refeição como uma despedida. Aí a gente tem 3 empresários super amigos que, enfim, estão também por conta de status e luxo. A gente tem uma crítica gastronômica super famosa que faz críticas de vários restaurantes e que já falou muito bem do Slowick antes, e um acompanhante dela que sempre, assim, paparica ela, fala tudo que ela quer ouvir. Ele tá ali pra ser um braço direito e sempre reafirma tudo que ela diz. Além disso, pra fechar, a gente tem um casal aí, um casal mais velho que já tem anos juntos. Esse casal tem alguma coisa estranha em relação a Margot, a personagem da Anya Taylor-Joy. Parece que eles já se conhecem antes e você fica em dúvida. E esse é um casal que já foi muitas vezes ao restaurante, tanto que eles nem fazem a tour pela ilha. Eles vão direto pra dentro do restaurante porque eles não precisam, eles vão lá sempre. E aí, então, a gente começa as coisas a partir daí com esses personagens muito diferentes que não têm praticamente nenhuma relação, mas durante esse jantar, aí as coisas estranhas começam a acontecer e tudo fica muito intenso. E aí eu digo que esse não é um filme planejado pra ser um filme de terror, não é assim, né, nem desde o trailer. Ele tem alguns elementos, não é um filme que vai te dar susto, mas ele traz muitos elementos de terror sim. Ele traz sangue, ele traz mortes, ele traz tensão. Eu acho que o principal desse filme é que ele traz tensão do começo ao fim. Você não sabe o que vai acontecer depois. E é muito engraçado porque você sabe, né? Como eu falei, esse é um vídeo que vai ter spoilers, porque a partir do momento que as coisas começam a ficar estranhas, os funcionários e os chefes são muito claros ao falarem que os convidados, os clientes não vão sair daquela ilha, eles vão morrer ali. Então, você fica muito tenso, porque é tudo claro, eles estão deixando claro que a partir do momento eles vão morrer, eles assinaram pela experiência, e a experiência daquela vez vai terminar com a morte deles. E aí as coisas tomam um rumo muito tenso, porque eles já falaram que os personagens vão morrer. Mas como vão morrer? Você fica pensando, por que eles vão morrer? E será que eles vão conseguir sair dessa? Eles vão se esforçar pra sair dessa? Então, as coisas aí ganham um rumo completamente diferente, né? A primeira grande surpresa que a gente tem começa pelos pratos. O primeiro parece normal. No segundo prato, já as coisas começam a ser diferentes, porque era um prato que era pra vir com um pão, e ele fala que não vai dar o pão, e as pessoas já ficam revoltadas, porque elas pagaram pelo pão, elas querem comer um pão junto com os acompanhamentos. E aí no terceiro prato vem um chefe e comete suicídio na frente deles. E aí tudo fica um choque. E a gente começa a entender mais sobre o passado do chefe, que ele sempre foi uma pessoa, enfim, que viu o pai ser muito abusivo com a mãe, viu a mãe não se defendendo e também não defendendo ele, e aí ele guarda muito rancor. Então a vida dele foi muito baseada em buscar a aprovação das outras pessoas. E aí, quando ele conseguiu essa aprovação no restaurante, ele percebeu que isso não satisfazia mais ele. Ele queria batalhar por isso, e no final as coisas se tornaram muito fáceis. E aí ele começa a planejar, então, esse plano de vingança, que é pegar clientes dos mais diversos tipos, clientes que ele considera que são pessoas que levam uma vida muito fácil, não tem que batalhar, as coisas são muito simples pra elas. E aí ele decide, então, fazer esse grande finale pra vida inteira dele, né? Ele vai acabar com o restaurante e ele vai levar os clientes junto. Tanto que pra mim o filme se torna uma vingança dele, porque é por conta da insatisfação que ele sente. E aí eu tive um problema com esse filme, que queria entender melhor os funcionários. A gente tem um momento, né, de uma das chefes, que é a chefe que, enfim, se vinga dele por conta do assédio que ela sofreu do próprio chefe Slowick. E aí tem um momento em que os homens têm que sair correndo porque, enfim, como uma vingança de assédio e tudo mais que acontece de fato. E aí, em determinado momento, ela fica conversando com as mulheres que ficaram lá e ela conta que o plano da morte surgiu dela. Só que é uma morte que envolve não só os clientes, mas também todos os funcionários. E aí eu fico pensando, mas será que
todos ali estavam dispostos a isso? A gente vê, né, o funcionário que cometeu o suicídio, ele percebe que ele não tinha uma vida boa, era uma vida que era totalmente cedida à pressão, que ele, enfim, não estava mais feliz de estar ali. Mas será que todos os funcionários estavam assim também ou eles foram coagidos? Eu acho que é muito ruim colocar os funcionários nesse mesmo lugar de não ter uma outra alternativa a não ser fugir, porque eles são um ponto fraco ali, né? O elo fraco. Eles vão sofrer por conta de um chefe louco. E você entende as motivações dele em relação aos clientes, né? Ele começa a expor ali os erros de todos os clientes. Então, por exemplo, tem o casal que vai lá um monte de vezes, eles não conseguem se lembrar de um prato que eles já comeram nesse restaurante. Eles vão só porque eles têm muito dinheiro, eles podem pagar, eles gostam e porque tem esse status, mas eles não sabem o que eles comeram. Além disso, o cara trai a esposa, né? Inclusive, a gente descobre que uma das traições foi justamente com a Margot, porque a Margot é uma prostituta, ela é acompanhante de luxo, né? Pelo que eles dão a entender por ali, né? Ela foi, inclusive, paga pelo Tyler pra estar ali. E aí tem um grande momento que a gente descobre que o Tyler sabia desde o começo que a noite ia terminar em morte. Ele estava conversando com o chefe Slowik há meses por e-mail, e o chefe conta pra ele que a noite vai terminar assim e ele quer ir do mesmo jeito. Só que a namorada termina com ele e ele decide, pra não ir sozinho, pagar a Margot pra ir junto. E ele sabe que ela vai morrer e ele leva do mesmo jeito. Então ele acaba tendo a vingança também, porque apesar dele ser um grande apreciador da culinária, um grande fã de gastronomia, ele não sabe cozinhar. E aí o chefe dá uma oportunidade dele fazer alguma coisa e ele não sabe, fica horrível. E aí ele é humilhado. E aí ele mesmo, né, o chefe diz alguma coisa no ouvido dele, ele sai dali e comete suicídio também. É muito intenso. Eu gostaria de saber, né, o que o chefe falou pra ele naquela hora. Provavelmente foi uma coisa muito degradante, humilhante, né? Falou que ele provavelmente não consegue fazer nada e que ele deveria logo desistir. Mas ainda assim é uma coisa muito à flor da pele, né? Tipo, umas coisas muito intensas. Além disso, a gente tem os 3 empresários que a gente descobre que estão cometendo fraude dentro da empresa, que, enfim, estão desviando dinheiro e tem várias questões irregulares. A gente tem o ator super famoso, que aí tem uma desculpa assim, é porque o primeiro filme que eu assisti no meu dia de folga foi o seu filme e eu achei uma merda, e você acabou com o meu dia de folga. Aí, entendeu? Não, será? Só porque ele é um rico? Não sei se vale a pena, sabe? É uma vingança muito pessoal dele pra envolver todos os funcionários nessa história. Isso me incomoda. E aí, por exemplo, a funcionária, né? A menina que tá se demitindo desse ator famoso. Ela fala, e eu? Aí ele pergunta, qual universidade você cursou? Ela fala Brown, que é uma universidade super renomada dos Estados Unidos. Aí ele fala, você pagou com financiamento estudantil? Você pediu empréstimo? Ela fala, não. Ou seja, ela tem muito dinheiro. Então ele fala, então você vai continuar aqui sim. É uma vingança contra essas pessoas que têm dinheiro e que vão ali pra consumir por status. Mas eu acho que, enfim, poderia ter algum equilíbrio menor, porque no final, realmente, o plano se concretiza, né? A sobremesa acaba se tornando os próprios clientes. Eles colocam os marshmallows grudados neles pra fazer um s'more, né? Aquele doce de criança que junta marshmallow, chocolate e bolacha. Eles colocam chocolate ali, colocam a bolacha e colocam fogo em tudo, porque s'more é essa sobremesa que você tem que esquentar pra ela condensar tudo. E aí todos os funcionários e os clientes morrem ali, o que é bizarro, muito intenso. E me incomodou por ser tudo uma coisa que partiu do chefe, sabe? Foi uma coisa muito pessoal pra ele, pra ter envolvido tanta gente. Mas a gente tem um plot twist que é a Margot, né? Quando os personagens vão pra lá, o chefe sabe exatamente quem é cada um, porque ele planejou exatamente quem ele queria que morresse nesse experimento dele. E aí ele tá achando que vai a namorada do Tyler, e chega lá e não é. E ele percebe que ela não é rica, ela não faz parte daquele ambiente. Tanto que ele chega pra ela e ele vai perguntar, você é uma de nós ou você é uma deles? E aí ela não se encaixa em nenhum dos dois. E ela decide lutar, ela vai batalhar ali, ela consegue fugir, aí ela luta, aí depois ela volta. E chega um momento em que ela fica desesperada. E ela entende o que ela precisa fazer pra conseguir fugir. Ela precisa desafiar o chefe, porque ele não tava mais se sentindo motivado, ele não tava mais se sentindo desafiado, ele tava fazendo tudo no automático. E ela decide então falar que ela não gostou de nenhuma comida que ela
comeu naquela noite, ela decide falar que ela tava com fome e o que ela queria comer era um cheeseburger. E aí ela desafia ele a preparar um cheeseburger, ele vai lá e prepara. E aí ela tem uma sacada genial, que é pedir pra levar pra viagem, porque ela tá fazendo um teatrinho ali com ele de estar num restaurante normal. Ele vai cobrar pra ela R$ 9,90 pelo hambúrguer. E aí ela come um pedaço, fala que tá delicioso, dá a aprovação que ele queria e fala se ela pode pegar uma caixa e levar o lanche pra viagem. E aí, depois de entrar nesse teatrinho, ele não se vê em outra alternativa a não ser aceitar e deixar ela levar o lanche pra casa. E aí ele embrulha o hambúrguer pra ela, deixa ela escapar. E ela ainda deixa a nota de $10 pra pagar o hambúrguer que ela comeu. Então eu gosto do desfecho da Margot, eu acho que é uma situação muito inteligente aí, dela entender o que tá rolando e conseguir sobreviver dentro de uma situação assim. Mas o resto do filme me incomoda por conta desse plano de vingança muito pessoal do chefe Slowik. Dito isso, eu gosto das mensagens que o filme traz sim, sobre essa questão de consumismo só por status, que é uma coisa que existe muito, sobre briga de egos, né, sobre quem é melhor por conta do ego, sobre ter uma responsabilização de pessoas que não são responsabilizadas quase nunca. Por exemplo, esses empresários fraudando a empresa, por exemplo, o homem que traía a mulher por tanto tempo. Esses pequenos detalhes eu acho que fazem sentido dentro da história e levantam um debate, né? Umas perguntas que você cria na sua cabeça, você pensa mais sobre esse assunto e isso eu acho válido. Então ele tem sim muitas metáforas e críticas, né? Críticas em relação à desigualdade social, principalmente, ao valor de uma coisa ser agregado ao status. Então esses detalhes eu gosto e eu acho que é por isso que é um filme muito intenso que você vai sair pensando depois. Não sei se o desfecho, com todo mundo morrendo, é uma coisa que me agrada. Eu acho que eu gostaria de saber mais sobre esses funcionários também, ou que eles conseguissem sobreviver, porque a vida deles era presa àquele restaurante, cedendo à pressão o tempo todo, não podendo fazer uma coisa errada, né? Eles batalharam muito por aquilo. E eu acho que se eles tivessem sobrevivido, eles teriam conseguido uma libertação maior do que só morrer ali, né? Mas eu entendo também que foi tudo planejado nos mínimos detalhes pra ser a grande refeição. A grande refeição que ele vai servir naquele dia no final é os próprios clientes ali, né? Os próprios clientes se tornam esse menu que ele vai oferecer. Inclusive, eu acho muito legal a forma como o filme divide isso, né? A entrada, o primeiro prato, o segundo prato, descrevendo todos os ingredientes. Eu achei essa parte bem interessante de como o filme se divide aí. Bom, eu acho que é isso. Trouxe aqui com spoilers pra gente comentar, porque, enfim, é um filme que vale muito conversar. Inclusive, se você já assistiu, quero muito saber o que você achou. Se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa ao que eu disse aqui, se você pegou alguma outra mensagem, se você gostou do final, comenta tudo aqui pra gente continuar essa discussão. Manda pra algum amigo que já assistiu ao filme também e também quer comentar, porque tem muita coisa pra falar sobre esse filme, né? Você gostou, não gostou? Deixa tudo aqui. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!